Estamos a dias de uma das eleições mais importantes da história recente do Brasil. E nesse vídeo, eu vou tentar te mostrar como o seu voto é importante não só para o nosso futuro como nação, mas para o futuro dos games aqui no Brasil. O mercado de games no mundo, já há vários anos, é maior que a indústria do cinema e música juntas. É a maior indústria de entretenimento do planeta. E esse mercado só prospera quando e onde existe livre mercado, onde a economia funciona de forma orgânica e independente do governo, onde não existem controles de preços ou importação por parte do governo. Afinal, nenhuma empresa quer ter o seu produto com o preço controlado ou ser exageradamente sobretaxado com impostos. Sendo assim, é muito mais seguro para desenvolvedoras e produtoras de games apostarem no nosso mercado brasileiro como um potencial consumidor quando existe liberdade econômica. Afinal de contas, somos um país com mais de 212 milhões de pessoas e com dimensões continentais. O Brasil é uma potência comercial nessa área que ainda não é explorada de acordo. Mas vamos lá, independente de você ser de esquerda ou de direita, eu peço apenas para que você assista esse vídeo até o final, reflita sobre tudo que eu vou falar aqui e principalmente não acredite em nada que eu vou dizer. Pesquise por conta própria. Vá atrás dos números e das informações de forma imparcial. Só toma cuidado onde você faz essa pesquisa. Eu recomendo que você pesquise em sites diferentes que têm orientações diferentes. Se por acaso você não votou no primeiro turno, seja por qual motivo for, mas você gosta de videogame, esse vídeo aqui é ainda mais importante para você. Porque se você não se mexer, a gente vai perder um espaço no mercado dos games que a gente levou anos para conquistar. Eu quero que você se lembre de como era o mercado de games aqui no Brasil quando o GTA San Andreas saiu no PlayStation 2 lá em 2004. Segundo ano do primeiro governo Lula, esse mercado simplesmente não existia. A gente só comprava PS2 importado do Paraguai e só comprava jogo pirata. Nem se você quisesse comprar original, essa opção simplesmente não existia. Os impostos eram muito altos. PlayStation 2. PlayStation 2. Newest fastest video game system ever. Eu só fui comprar a minha trilogia clássica do GTA original há poucos anos. Depois veio o Xbox 360 e PS3. Mesma história. Xbox vendeu muito mais no Brasil simplesmente porque tinha a opção de pirataria. Porque era muito caro comprar jogo original no Brasil. Ah, mas hoje continua caro. Hoje tá caro por conta do preço do dólar e não por conta de impostos do governo federal. Vamos lá, vem comigo. 15 de agosto de 2019. Primeiro ano do governo Bolsonaro. G1. Bolsonaro reduz impostos sobre videogames, consoles e máquinas de jogos de vídeo, queda de IPI de 50% para 40%, partes e acessórios de console de 40% para 32%, máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada, portáteis ou não, tipo o Switch, de 20% para 16%. 26 de outubro de 2020. UOL, hein? Bolsonaro anuncia nova redução de IPI para videogames. Alíquotas de consoles caíram de 40% para 30%, acessórios de 32% para 22%, máquinas com tela incorporada de 16% para 6%. Não para não, vem comigo. 12 de agosto de 2021, Canaltech. Bolsonaro decreta nova redução de impostos para videogames no Brasil. IPI dos consoles reduzido de 30% para 20%, acessórios de 22% para 12%, e o IPI do Switch, por exemplo, foi zerado. Zero de imposto. Aí você fica felizão que a Nintendo voltou pro Brasil e resolve votar no Lula. É isso mesmo? Nem pensar. Se tocar nesse cogumelo, você vai morrer! Opa, foi mal. Esse aqui é
de boa. Vamos lá, Mário! Em 2022, esse ano, o Bolsonaro reduziu ainda mais impostos. Tecmundo, Bolsonaro anuncia a quarta redução de impostos para videogames. 17/6/2022, a alíquota de imposto de importação de partes e acessórios de consoles de máquinas de videogame vai diminuir de 16% para 12%. Ou seja, em 4 anos de governo, o Bolsonaro reduziu 4 vezes os impostos de videogame. Imposto de console caiu de 50% para 12%. Acessórios e partes de 32% para 12%. Impostos de videogames com telas tipo Switch de 20% para 0%. Ah, mas essa redução de impostos é eleitoreira, vai ter impacto na economia. Será? O Bolsonaro está fazendo redução de impostos, privatização de estatais e enxugando o tamanho do Estado desde 2019, quando ele entrou no governo. Fora que reduzir impostos aquece o mercado porque o preço cai e tem mais gente comprando. Você lembra que o PS5 teve redução no preço? O pessoal da esquerda estava comemorando bem baixinho para ninguém escutar. Ah, mas ainda tá caro. Claro que tá. Não dá para desfazer em 4 anos o que 30 anos de outros governos fizeram. Governos inchados, protecionistas, que interferiam direto no mercado e só aumentavam impostos. Vai levar mais uns 15 anos para arrumar tudo que o PT e PSDB cagaram no país. Quando que no Brasil você viu um governo que reduziu impostos? Às vezes, o que alguns deles fizeram era reduzir os impostos que estão na sua frente, mas aumentavam os impostos que você não estava prestando atenção. Truque de mágica. Só o Bolsonaro realmente fez redução de impostos de 1 tonelada de produtos diferentes, incluindo combustíveis e itens da cesta básica, por exemplo. Sabe outra coisa importante que ele fez? Banco Central Independente. Isso atrai investimento estrangeiro, porque é meio que uma garantia para as empresas que o Estado não vai intervir na economia. Você sabe o que isso significa? Nenhum presidente nunca fez isso. Isso é basicamente abrir mão de poder. E ainda chamam ele de ditador. Mas eu entendo, canhotada. É difícil, né? É difícil. Vamos lá. Política não é uma coisa simples. Não é preto no branco. Você não aprende sobre política da noite pro dia. E principalmente não aprende política dentro da sua bolha. Na internet existem bolhas que dificilmente são furadas. Você tem que fazer um esforço para sair dela. Você é alimentado o tempo inteiro nas redes sociais por conta dos algoritmos sobre coisas que você gosta e coisas que você odeia. Se você em algum momento deu like ou segue alguém que odeia o Bolsonaro, você só vai receber posts falando mal do Bolsonaro. O mesmo vale para o Lula. Então, o primeiro passo é sair da sua bolha e ver as coisas como um todo. O que de fato cada candidato fez e não fez. Não apenas na vida política, mas na vida profissional, pessoal, familiar e por aí vai. Por exemplo, é um fato que o Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em pelo menos 2 processos diferentes. Mas ele é réu em outros vários processos. Inicialmente, ele foi condenado pelo Sérgio Moro em julho de 2017 a 9 anos de prisão pelo caso do Triplex. Em janeiro de 2018, ele foi condenado por unanimidade em 2ª instância e a pena dele foi aumentada para 12 anos de prisão. Em abril de 2018, ele foi preso. E não só o Lula foi preso, mas toda a cúpula do PT. Todos os líderes do partido e muitos outros aliados foram presos. Em fevereiro de 2019, ele foi condenado novamente a 12 anos e 11 meses de prisão pelo caso do sítio de Atibaia, por corrupção e lavagem de dinheiro. Como o Lula tem muita grana e amigos poderosos e pode gastar o quanto for com advogado, ele recorreu ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. Mas não deu muito certo. A condenação dele foi mantida
por unanimidade, mas a pena foi reduzida para meros 8 anos de prisão. Mas olha só como o mundo é interessante. Em novembro do mesmo ano, o STF, Supremo Tribunal Federal do Brasil, resolveu que criminosos não poderiam mais ser presos apenas com condenação em segunda instância, sendo que eles mesmos tinham decidido o contrário disso em 2016. Ué, mudou por quê? O curioso é que dos 11 ministros do STF em 2019, todos tinham sido indicados por governos do PT ou aliados do PT. Porque agora o PT e o PSDB são aliados, né? Na verdade sempre foram. Essa aliança de agora apenas confirma o teatro das tesouras. Duas lâminas opostas que cortam para o mesmo lado. Com essa decisão de anular as prisões de condenações em segunda instância, não apenas o Lula, mas outros 5.000 réus condenados em segunda instância foram beneficiados. Vai ver, é por isso que o Lula teve mais de 80% dos votos entre os presos provisórios que, de acordo com a legislação eleitoral, mantêm o seu direito a voto por não terem sentença transitada em julgado. E aí, você vai votar no mesmo candidato que os presos? Lembrando que o próximo presidente que vai ser eleito agora vai poder indicar mais 2 ministros pro STF. Mas vamos lá que não acabou ainda, continua comigo. Ainda em 2019, o TRF4 aumentou a pena do Lula de 12 para 17 anos de cadeia. E olha só o que aconteceu em março de 2021. O ministro do STF, Edson Fachin, indicado pela Dilma Rousseff em 2015, olha só que curioso, resolveu que os processos que o Lula tinha sido condenado seriam anulados. Agora presta atenção, porque a palavra anulado é diferente de inocentado. Parece que o pessoal se confunde um pouquinho nessas palavras. O Lula não foi inocentado nos processos em que ele foi condenado. Os processos apenas teriam que começar do zero, e todo o trabalho da Lava Jato não valia mais, porque aparentemente o Lula foi condenado no Tribunal Federal Regional na região errada. Olha só, engraçado, né? Tudo isso bem a tempo de ele recuperar todos os direitos políticos e concorrer à presidência da República Federativa do Brasil. Que sorte, né? É muita coincidência, não é? O Lula é um cara muito sortudo. E claro que o ministro Edson Fachin, indicado pela Dilma Rousseff, estava só fazendo o trabalho dele. Claro, é evidente. Tá, mas chega de falar do Lula. Vamos falar sobre as condenações do Bolsonaro, aquele nasofaceiro taxidermista. Então, ele não tem nenhuma condenação, nem em primeira, nem segunda, nem terceira instância. Acusação tem de monte. Aliás, todo dia tem uma nova. Mas prova, não tem. Nem contra ele, nem contra os filhos dele, nem contra a esposa. Nenhum deles foi condenado. Nenhum deles foi preso. Ah, mas e as rachadinhas do Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Teve quebra de sigilo fiscal e bancário sem autorização judicial. E o caso foi arquivado pelo próprio STF por 3 votos a 1. Adivinha de quem foi o voto contrário? O ministro Edson Fachin, que foi indicado pela Dilma e que anulou as condenações do Lula. Legal, né? Ah, mas o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Peraí, mas não era competência da Polícia Federal investigar o Flávio Bolsonaro. Como eu disse, ele foi investigado ilegalmente por 2 anos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com a Polícia Federal. E mesmo que fosse, se desse para interferir na Polícia Federal dessa forma, o Lula teria feito, a Dilma teria feito. Não seja ingênuo, cara. Não caia nesse papo. Só para avisar, as fontes de tudo isso que eu tô falando tem aos montes pela internet, inclusive em sites de esquerda. Eu vou deixar vários deles aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas vamos continuar a apontar as maldades do Bozo, porque o Bolsonaro é narcisista. Eu tô falando dessa forma para eu não ser desmonetizado, beleza? Vamos lá. Você tá lembrado que
porque ele é um cara que apoia abertamente Israel, né? Assim, só para saber se você tá atento, você faz ideia de o que é e o que representa o Estado de Israel? Só para lembrar, caso você não saiba, é um país formado por judeus que fugiram do nazismo. Acho que não precisa falar mais nada, né? Ah, mas o Bolsonaro é genocida. Então tá, vamos fazer uma conta rápida aqui. Lembrando que os dados do vírus Vocide são duvidosos. Muita gente morreu com Vocide, mas não morreu de Vocide. E muita gente nem Vocide tinha. Mas mesmo assim, vem comigo, vamos fazer um cálculo rápido aqui. O Brasil tem 212 milhões de habitantes. 212 milhões vezes 0,3% é igual a 636 mil. No Brasil, aparentemente morreram aproximadamente 687 mil pessoas de Vocide ou com Vocide, ou seja, no Brasil morreu um pouco mais de 0,3% da população. 0,3%. É gente pra caramba, mas é 0,3. Os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes. 330 milhões vezes 0,3% é igual a 990 mil. Nos Estados Unidos, em números oficiais, morreram um pouco mais de 1 milhão de habitantes, ou seja, pouco mais de 0,3% da população. Mas vamos pegar agora um país conhecidamente de esquerda. França, população 67 milhões. 67 milhões vezes 0,3 é igual a 200 mil. O número oficial deles é 155 mil. Na França, morreram pouco menos de 0,3% da população. Se a gente colocar 0,2, dá 134 mil. Então foi entre 0,2% e 0,3% da população. Mas ninguém tá chamando o Macron de genocida. A população do Brasil é aproximadamente 3 vezes maior que a da França, mas aqui morreram apenas 4 vezes mais pessoas, sendo que a França é a 6ª maior economia do mundo, com um PIB de 2,4 trilhões, enquanto o Brasil é apenas a 9ª economia do mundo, com um PIB de 1,7 trilhão. Até que a gente foi bem para um paizinho de terceiro mundo, né? Você consegue entender que tudo isso é narrativa? Eu não tô dizendo que o Macron é genocida. Eu tô dizendo que todo mundo sofreu com a pandemia da mesma forma. A minha avó, de 87 anos, tomou vacina rapidinho. Eu tomei a vacina em agosto. Todo mundo que eu conheço, todo mundo da minha família se vacinou e todo mundo vota no Bolsonaro. O Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo. E a economia do Brasil tá voando. Mesmo com aquela política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Você acha mesmo que aquilo não foi feito de caso pensado? O próprio Lula comemorou o Vocide. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado... Para eles, todas as crises que a gente teve de 2019 para cá foram excelentes, mas mesmo assim a gente tá voando. A economia do Brasil bate recorde todo mês, meses seguidos de deflação, taxa de desemprego em queda. Resumindo, não dá para chamar de corrupto, porque não tem nenhuma condenação. Não dá pra dizer que roubou. Não dá pra falar que é narcisista, nem ditador, nem genocida, nem incompetente, porque a economia tá voando. Dá pra falar que é grosso. E ainda bem que é, porque eu não confio em quem fala fino. E tem que ser grosso mesmo pra lidar com um bandido. Tem que ser duro. Mas por que será então que a mídia cria uma mentira atrás da outra, todo santo dia? É simples, porque o governo federal parou de investir milhões em propaganda em muitas dessas empresas. Principalmente a Rede Globo, Folha de São Paulo, entre muitos outros. Assim como muitos desses artistas que perderam uma tetinha de verba federal. Aí sabe como funciona? Eu vou te explicar como que eles fazem. Eles inventam uma história nova todo santo dia, sem responsabilidade nenhuma com fatos. As agências de checagem também são totalmente dominadas por um espectro político e ficam quietinhas. E as pessoas normais
Nós, que consumimos toda essa enxurrada diária de informação, não conseguimos verificar tudo. É impossível. Ninguém tem tempo hábil de pesquisar para ver se a matéria faz algum sentido ou se tem qualquer embasamento. Eventualmente, alguma dessas notícias passa batido e o cara acredita na mentira que ele leu. Você entende como funciona? O caso dos 50 imóveis lá, pagos com dinheiro vivo. Mas peraí, é dinheiro vivo ou é moeda corrente? Você sabe a diferença? O Bolsonaro tem qualquer envolvimento? Até agora, eu não vi nenhuma prova. Assim como todos os outros casos que a gente sabe que o Lula estava envolvido e não tem como provar. Vocês se lembram do mensalão ou já se esqueceram? Compra de votos de parlamentares com dinheiro vivo. Esse sim era dinheiro vivo. Dinheiro desviado de estatais, inclusive. Dinheiro roubado. Roubado pelo Lula. Roubado pelo PT. E todo mundo tentando blindar o Lula, você lembra? Ou será que você já esqueceu? Felizmente, no governo Bolsonaro até agora, a gente ainda não viu nenhum caso de corrupção. Todos os indícios de corrupção foram cortados na fonte até agora. Por isso que não tem nenhum caso. E se tivesse, o Bolsonaro já teria sofrido impeachment. Tá todo mundo em cima dele, 24 horas por dia. Sabe por que ele ainda tá lá no governo? Porque ninguém encontra nada contra ele. Já reviraram tudo que dava pra revirar. Tentaram até dizer que a mãe dele, que já faleceu, estava envolvida em esquema de corrupção. Pelo amor, hein? O Bolsonaro incomodou muita gente em Brasília. Ele tá brincando com gente grande. Ou você acha que aquela facada foi falsa também? Eu queria saber com qual dinheiro ele comprou todos os médicos e enfermeiros que atenderam ele para falar que aquela facada foi falsa, sendo que ele fez a campanha presidencial mais barata da história em 2018. Olha só essa notícia aqui do UOL, 13 de setembro de 2022. Bolsonaro gastou 6 vezes mais com campanha atual do que em 2018. O UOL sabe que você não vai ler a matéria. Ele sabe que você só vai ler o título. Aí quando você chega na matéria, você vê que em 2018 ele gastou 2,45 milhões. E agora ele gastou 14,66 milhões. Sabe quanto Lula gastou só no primeiro turno? 67 milhões de reais. Isso oficialmente, né? Porque a gente sabe que o PT sempre dá um jeitinho de fazer alguma tramóia. Amigo, eu entendo que você talvez pense que algumas pautas de esquerda são interessantes. Existem muitos pontos que podem ser dialogados. A gente pode chegar num acordo. Se você é de esquerda e falar pra mim que votou no Ciro Gomes, eu não vou dizer nada pra você. Eu vou respeitar o seu voto. Quem aparentemente não está respeitando o seu voto é o próprio Ciro Gomes, que disse que o Lula era chefe de quadrilha no mês passado. O Lula virou, desculpa, é duríssimo o que eu estou dizendo, mas você que pediu para ouvir. O Lula virou um chefe de quadrilha. Qual é a diferença substantiva da moralidade do Lula para a moralidade do Bolsonaro? São duas pessoas completamente distintas. E agora está apoiando ele no segundo turno. Que porra é essa? Ok, você é dono do seu voto, tem uma memória a fazer, mas eleição é um contrato para o futuro. O Lula é uma bola de chumbo amarrando no passado. E isso é o que nós estamos decidindo. Quer votar no passado? Boa sorte, irmão. Que Deus abençoe a você e a sua família. Eu estou aqui lutando para prevenir um desastre. Agora, no debate, o Bolsonaro partiu para cima do Lula e denunciou corrupção. O Lula avacalhou-se, o Brasil inteiro assistiu. Foi falado de números de economia, não respondeu à denúncia de corrupção. Vocês não estão vendo o monstro que vocês estão criando? Quem não te respeita é o Alckmin, que meteu pau no Lula a vida inteira e agora é vice dele. Lula! Lula! Viva Lula! Mostrando que realmente o teatro das tesouras era um fato. Você consegue perceber que todos esses caras que estão lá há anos estão se juntando contra o Bolsonaro. Vamos fazer o Brasil acabar com essas estatais que são antro de corrupção, principalmente se o PT voltar. Nesse ponto, você tem razão, candidato Felipe Dávila. A Petrobras quase foi quebrada pelos escândalos de corrupção do PT, para poder comprar votos do Congresso Nacional, inclusive com a conivência do meu partido,
nós tivemos o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Porque eu vejo em Lula um presidente que se preocupa com as pessoas, que coloca as pessoas em primeiro lugar. Eu vejo em Lula uma pessoa que tem a capacidade de reconstruir o Brasil e de unir novamente as famílias brasileiras. A Petrobras quase foi quebrada pelos escândalos de corrupção do PT. Nós tivemos o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Me desculpe, você pode votar no Lula, mas tem que saber que está votando num criminoso condenado em 3 instâncias, que vai lotear novamente os ministérios entre partidos aliados em troca de apoio no Senado e no Congresso. E tem mais, você que estava falando em voto útil no Lula no primeiro turno, no segundo turno, votar no Lula é completamente inútil. Eu vou te explicar. A base do Bolsonaro no Senado e na Câmara aumentou estrondosamente, com 99 deputados federais e 8 senadores, tirando a base que ele já tinha. Ao todo, são 112 parlamentares e 13 senadores apoiando o governo. Isso significa que se o Bolsonaro entrar, existe uma grande chance de ele conseguir fazer tudo o que faltou fazer no primeiro mandato: reformas, privatizações e mais redução de impostos. Se o Lula entrar, a não ser que ele compre o Senado e o Congresso, como ele fez na época do mensalão, ele não vai conseguir fazer nada. Ele vai poder indicar mais 2 ministros para o STF, mas qualquer deslize ou abuso de poder desses ministros, como tem acontecido nos últimos 4 anos, esses ministros agora, a partir do ano que vem, vão correr um sério risco de sofrer um impeachment, porque o Bolsonaro tem maioria no Senado. Você entende? Você quer que o Brasil fique parado por mais 4 anos ou quer ver o negócio ir para frente? Porque se o Lula entrar, ele não vai conseguir fazer muita coisa, mas tem algumas coisas que ele pode fazer por decreto, que é aumentar impostos, por exemplo. Fora que ele já falou que vai fazer tanta coisa absurda como censurar imprensa e redes sociais. Regulamentação, pessoal, é uma palavra bonitinha para censura. Ele já disse que vai estatizar novamente empresas que foram privatizadas. É um absurdo completo. E sabe o que eu acho ainda mais assustador? Que o Lula tenha perdido no primeiro turno, quase no país inteiro, menos no Nordeste. Exatamente nos estados mais pobres do país, onde existem as maiores taxas de criminalidade, as menores taxas de alfabetização, onde é mais fácil enganar e manipular a população, onde a esquerda se orgulha de ter o domínio político há décadas e mesmo assim os estados continuam com os piores índices do país. Como que pode isso? Os nordestinos não têm culpa, pessoal. Eles são vítimas tanto quanto a gente. Eles estão sendo enganados, assim como a gente foi enganado pelo PSDB a vida inteira. Eles estão sendo enganados. A gente tem que ajudar eles a abrir os olhos para o que está acontecendo no nosso país, porque a imprensa tradicional não faz o papel dela de informar. A imprensa quer mais que o governo Bolsonaro dê errado para que o governo das verbas milionárias volte ao poder. Assim como o PCC, que com certeza quer voltar a ter diálogos cabulosos com o PT. Temos notícias excelentes todos os dias no país, sempre acompanhados de um mas. E isso acontece num país onde muita gente foi privada de educação básica de qualidade e não sabe a diferença entre mas e mais. E isso não acontece sem querer. Existe um propósito em garantir que a população permaneça na ignorância. O PT já entendeu isso há muitos anos, que é muito mais fácil enganar e manipular quem tem menos acesso à informação. Muitos partidos e políticos querem voltar para os ministérios, inchar novamente a máquina pública. Estado grande é estado caro. Esse dinheiro vem do nosso bolso, vem dos impostos que a gente paga quando a gente compra um PlayStation 5. Você acha mesmo que todo esse monte de gente que ganhava rios de dinheiro do governo federal simplesmente iria largar o osso? Jamais. Não seja ingênuo. O império sempre contra-ataca. Então aqui, só entre nós dois, depois de tudo isso, eu peço para vocês que espalhem esse vídeo. Mande esse vídeo para os seus amigos, famílias e conhecidos,
principalmente para quem gosta de videogame e quem não votou no primeiro turno, ou porque acha que os dois candidatos são iguais, ou porque simplesmente não se importa com política. O Lula e o Bolsonaro não são iguais, eles são completamente o oposto um do outro. É importante que o seu amigo ou o seu familiar que não votou no primeiro turno se manifeste agora no segundo, porque é ele que vai decidir essa merda. Passa na casa dos seus avós e leva eles para votar. É muito importante. E só para lembrar a todos, esse vídeo aqui não é uma peça de propaganda eleitoral. Eu não recebi dinheiro para fazer esse vídeo. Infelizmente, inclusive, se alguém quiser me pagar, eu aceito. Você pode me ajudar espalhando esse vídeo e se tornando membro do canal Rated M por apenas R$ 2,99 por mês. Ou você pode fazer um Pix de absolutamente qualquer valor usando este e-mail como chave. Eu nem preciso dizer para você dar like no vídeo e se inscrever no canal, né? Eu fico por aqui então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Caramba, eu tô até sem voz. Este vídeo não é uma peça de propaganda eleitoral. Representa a opinião de um civil brasileiro protegido pelo artigo 220 da Constituição Federal de 1988. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nesta Constituição.